E agora, já harmonizados com a leitura que acabamos de escutar, vamos fazendo a nossa prece. Amado Mestre Jesus, queridos amigos da espiritualidade, Deus nosso Pai Criador, queremos agradecer, Senhor, por estarmos mais uma vez aqui, hoje na casa de Jesus, para ouvir um pouquinho mais das Tuas palavras, dos Teus ensinamentos, da Tua doutrina maravilhosa que só nos ajuda, só nos consola. Muito obrigado, Senhor, por tudo que nos dás todos os dias, pelo trabalho que temos, pelos alimentos que comemos, pela família, pelos amigos, por tudo que temos nas nossas vidas e até pelas coisas ruins que nos acontecem. Muito obrigado, Senhor, mesmo. Queremos te pedir as tuas bênçãos salutares para nós, nossos familiares e amigos. Que a tua paz, mestre amigo, nos envolva todos aqueles amigos que estão precisando do teu amparo, Senhor. Fique conosco, hoje e sempre, assim seja. E hoje temos aqui na Casa de Jesus o trabalhador dessa casa, Fábio Iope, que irá nos falar sobre Jesus, modelo e guia. Que Jesus o abençoe. Caros amigos, boa noite para todos. Sinceramente, um prazer estar aqui novamente para falarmos de um assunto que tem o tema Jesus, modelo e guia. Que Jesus nos abençoe a todos. E especialmente agradeço a cada um dos corações que nos ouvem pela oportunidade da partilha. A história de Jesus é um desafio para a própria historiografia humana. À época, as narrativas dos 4 evangelhos destacaram os seus ensinos e a sua vida pública. Os Atos, as epístolas, mas também os livros proféticos anteriores à vinda de Jesus retratavam a figura de um homem que seria um Messias. O livro Cântico dos Cânticos e outros. Anak, um protestante à nossa época, teve a oportunidade de dizer que o maior e mais belo livro, a mais bela estrutura literária nunca vista antes pela humanidade, é o próprio livro de Lucas, porque retrata a vida de Jesus de uma maneira muito singular. Flávio Joséfo, historiador do povo hebreu, aproximadamente algumas décadas após o retorno de Jesus ao mundo espiritual, faz apenas uma nota no retrato histórico da época, dizendo que Jesus era um nazareno de tradição, muito embora houvesse nascido em Belém de Judá, portanto um judeu, e era chamado o Cristo. Mark Baker, um PhD em psicologia e um mestre em teologia, há pouco mais de uma década escreve uma obra dizendo que Jesus poderia ensinar psicanálise a Sigmund Freud, fazendo um apontamento àquela área espinhosa da psicanálise, onde uma vertente diz que Jesus foi o maior castrador humano. Ernest foi um homem que, ao primeiro momento, escreve uma obra retratando a vida de Jesus como sendo um grande político. Posteriormente, ele adota o seu sobrenome, Renan, tornando-se o grande imortal da Academia Francesa de Letras, após um pedido de sua irmã, que estava prestes a desencarnar por câncer, para que ele desse uma oportunidade à história de Jesus e o lesse no grego. Assim o fez, redime-se perante si mesmo, e então Ernest Renan passa a demonstrar um homem de nome Jesus, que foi inigualável na história humana. Tão grandioso que foi capaz de romper as épocas. Jesus então dividiu a época humana antes do seu nascimento e depois da sua vinda.
Mas 1500 anos da tradição ortodoxa religiosa humana, nós nos acostumamos a olhar para a figura de Jesus de uma maneira muito singular. Um ser que ora se confundia a ser aquele unigênito, ora se confundia a ser o próprio Criador em pessoa. Nós passamos a estruturar na nossa própria cultura e tradição religiosa essa postura de um Jesus que veio com um objetivo curioso, para entregar-se à crucificação, para que o seu sangue derramado pudesse purificar o pecado original da humanidade. Fazendo um apontamento ao livro Gênesis, quando houve a expulsão do Jardim do Éden. Convenhamos, um relacionamento estruturado no coração humano, que mais se apresenta de maneira fria e impiedosa. Porque para relacionar-se com Jesus, o ser deveria dirigir-se até um templo religioso, apresentar-se a uma estátua, apresentar-se a uma imagem, e mais do que isso, a escolha de adornos, de adereços, para que ele pudesse travar um relacionamento com este homem chamado Jesus, o Cristo. Com o Espiritismo, em 1857, houve uma quebra desse paradigma do comportamento humano. Na realidade, 1500 anos de uma postura ritualística e dogmática, de passos severamente observados para entrar em relacionamento com Jesus. Allan Kardec apresenta uma obra que quebra o pensamento ortodoxo. Na realidade, ela é totalmente oposta a isso. Com o Espiritismo, nós aprendemos que Jesus não está mais lá. Jesus não se faz mais presente em imagens, em quadros, em uma cruz, em adornos, em adereços, em escapulários. Na realidade, para você encontrar Jesus, você não precisa ir a um templo religioso. Com o Espiritismo, Jesus está aqui, perto de nós, junto de nós. Na realidade, Ele está agindo dentro de nós. E essa notícia quem dá é Ele mesmo. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 6. Abre aspas. Eu, o jardineiro divino, cultivo as vossas almas no silêncio do pensamento. Fecha aspas. Que ser é este, capaz de interagir conosco de modo e de maneira integral dentro do campo de reflexão? Ali aonde os olhos e os parcos 5 sentidos humanos são incapazes de ver. Com uma mão bondosa e imponderável, tem uma atuação ponderável, se assim o permitirmos. Agindo diretamente para as nossas escolhas e para as nossas tomadas de decisão. Entretanto, é claro, cabendo a lei inderrogável de responsabilidade, que permitindo ou não ouvirmos a sua voz, tomarmos esta ou aquela decisão, caminharmos este ou traçarmos aquele caminho. Este é o Jesus que o Espiritismo apresenta, e é este que nós gostaríamos de resgatar hoje, de uma maneira bem simples. No princípio, havia o Verbo. E o Verbo estava junto de Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Todas as coisas
foram feitas por meio dele, e sem ele nada que se encontra feito se faria. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha na treva, e a treva não a reteve. Houve um homem, enviado da parte de Deus, cujo nome era João, o Batista, que veio para testemunho, a fim de testemunhar a respeito da luz, para que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testemunhassem a respeito da luz. Ele, Jesus, esse era a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, o mundo por meio dele foi feito, e o mundo não o conheceu. Veio para as suas coisas, mas os seus não o acolheram. E o Verbo se fez carne, tabernaculou entre nós. Contemplamos a sua glória semelhante ao unigênito, junto do Pai, pleno de graça e de verdade. João, o Batista, testemunha a respeito dele e tem clamado dizendo, abre aspas, este era aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim é antes de mim, porque existia primeiro do que eu. Depois de sua plenitude, todos nós recebemos graça sobre graça, porque a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus, o que está no seu seio do Pai. Este, Deus unigênito, o explicou. Esta fala é o prólogo, capítulo 1 do Evangelho de João. Prólogo, no grego, significa dizer, estou explicando o que acontecerá depois. Vos apresento quem é o ator principal e o contexto. Isto significa prólogo. João chama o seu primeiro capítulo de prólogo e ele apresenta, há 2000 anos atrás, quem era Jesus. De uma maneira, convenhamos, enigmática, porque o pensamento de João era um pensamento concreto no hebraico e escreveu em grego, que era um pensamento e uma língua abstrata. Então ele trata de uma maneira simbólica, é claro, quem era Jesus. Diz ele, Jesus, lá no princípio, estava com Deus, mas ele era Deus, mas ele estava junto de Deus. Parece-nos que ele faz, ao primeiro momento, uma confusão, dizendo, ele é Deus, não é Deus? Que história é essa? Que conteúdo espiritual João Evangelista está querendo passar? Porque dos 4 evangelhos, o Evangelho de João, considerado o evangelho místico, é um evangelho voltado para a reflexão, para o pensamento, para ler as palavras, mas não seguir a palavra, para refletir sobre ela. Neste pensamento de João, fazendo um paralelismo daquilo que se conhece para descobrir aquilo que não se conhece, ele diz coisas curiosas, como, por exemplo, Jesus ser a luz do mundo, ser a luz verdadeira, o mundo ter sido feito por seu intermédio, ele ter tabernaculado entre nós, símbolos. E esta fala de João, o prólogo, será o nosso pano de fundo. Quando inicia João dizendo, e no princípio, ele sabia que ao escrever isso, a cultura da época lhe permitiria que todo leitor faria uma conexão diretamente com o livro Gênesis. De que modo? É da cultura hebraica, e até mesmo hoje os judeus a praticam, que a Torá, 5 livros da Torá, fosse dividida em porções para a leitura na época na sinagoga. Cada uma das porções chamava-se Parashat.
A primeira porção da Bíblia hebraica chamava-se Parashat Bereshit. Portanto, a primeira porção iniciava no Bereshit e iria até Ner, que é Noé em hebraico. Então pegava-se um pequeno texto para refletir na sinagoga. Curiosamente, a palavra Bereshit significa no princípio. João Evangelista inicia dizendo, e no princípio. Dada a cultura oral das pessoas, elas fariam uma conexão mental direto com o livro Gênesis. Agora a história é, por qual razão ele houvera dito que Jesus teria uma relação com o livro Gênesis? Com aquela história de no princípio Deus criou o mundo, os céus e a terra, criou por intermédio da sua palavra. Que história é essa? Que João está querendo nos passar de maneira simbólica? Porque aquele povo, quando pegava essa porção para fazer a reflexão, primeiramente eles abriam a Torá a esmo. Liam um pequeno trecho, e o doutor da lei fazia algo que nós hoje realizamos numa palestra espírita. Ele realizava uma pequena palestra, uma homilia, retratando aquele assunto aberto a esmo, até chegar no ponto do Parashat, que eles iriam estudar. Para esta primeira porção, então, significava no princípio. Ele está querendo dizer de maneira audaciosa que para a terra, Jesus tem uma relação profunda na sua criação. De maneira simbólica, é isso que ele está querendo passar. O problema é que muitas vezes nós olhamos para esse texto e buscamos ler uma literal. E não nos damos conta da cultura da época, o que ele estaria querendo dizer, tentando resgatar o espírito da palavra. Mas como nós somos espíritas e somos espertos, nós vamos recorrer à codificação. Porque se isso faz parte da lei, necessariamente o Espiritismo, como sendo a terceira revelação da única, perfeita e imutável lei, haverá de ter tratado. E quando nós abrimos, então, o Livro dos Espíritos, nós encontramos Allan Kardec discorrendo sobre esse assunto. A época de Kardec, abrindo aspas aqui, era recorrente no pensamento religioso sobre a vida de Jesus em um celibato com Maria Madalena. Esse pensamento ganhou força. É considerado a fase hipercrítica do cristianismo quanto Jesus histórico. Para termos uma ideia, à época de Kardec, houve uma chuva de obras falando que Jesus houvera casado e tido filhos. Inclusive, houveram obras distribuídas de pessoas que se diziam da árvore genealógica de Jesus e construíram toda a árvore para mostrar que eles faziam parte da família de Jesus. Só que Allan Kardec era um pedagogo. E ele dá menção a isso, demonstrando que ele conversava com essa literatura da época. Isto é, ele conhecia estas literaturas. Portanto, Allan Kardec, ao tratar o assunto Jesus, ele iria esclarecer primeiramente todo o contexto para poder tratar da figura de Jesus. Para que o ser humano não viesse a recorrer no erro de ideias pré-concebidas, que é o que veremos mais para frente. Então, quando nós abrimos o Livro dos Espíritos, nós encontramos na pergunta 621, Allan Kardec dizendo assim: onde está escrita a lei de Deus? Ao primeiro momento, essa pergunta ela tem um profundo impacto ao pensamento humano. Por uma razão muito simples, porque ele recebe como resposta na consciência. Não há nenhuma filosofia, nenhuma estrutura religiosa que diz que a lei divina está dentro do ser. Todas elas, em um primeiro momento, dizem que a lei divina está em obras exteriores. Está na Bíblia, está na Torá, está no Bhagavad Gita,
está nos Vedas, está no livro dos mortos dos egípcios. Enfim, sempre em obras exteriores. Allan Kardec já demonstra que o Espiritismo não vem comungar com esse tipo de pensamento. Portanto, ele diz assim: a lei divina é parte integrante de todo e de qualquer ser, em qualquer parte do universo. Não há barreiras e não há limite para isso. Ele começa a tatear esse caminho até chegar em Jesus. E na pergunta 621A, ele discorre: visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser revelada? E eles respondem: ele a esquecera e a desprezara. Quis então Deus que lhe fosse lembrada. O homem a desprezou. Este é o grande símbolo do livro Gênesis, ao qual nos referimos, da expulsão do jardim, do pecado inicial. É quando o homem retirou Deus do centro das cogitações e passa a instituir a si mesmo. Então, a lei divina deveria ser relembrada. Portanto, quando nos reunimos em uma exposição doutrinária espírita, não estamos em um culto religioso. Não estamos em uma postura ritualística, muito menos cumprindo um dogma do dia marcado, da hora certa, de nos apresentarmos diante de Deus. Não. Absolutamente não. Nós estamos aqui unicamente para celebrar a memória. Simplesmente isso. Para tocar a nossa área do sentimento. E é curioso quando tratamos essa questão religiosa aqui, nesse ponto. Quando falamos em consciência. À época de Kardec, não havia também nenhum pensamento na estrutura acadêmica falando de uma religião que não fosse uma religião exterior. Até o período da codificação, todo o conhecimento humano era de religiões puramente exteriores. Um dos primeiros apontamentos vem com Henrique Pestalozzi. Pestalozzi vem dizer então que na minha relação com Deus, eu poderia fazê-la de duas maneiras. Uma, de maneira social, referindo-se a práticas exteriores. E uma outra a qual ele denominou moralidade. Falando de uma prática puramente interior. Dentro. Então, quando Allan Kardec faz menção a práticas de âmbito moral, obviamente ele estava fazendo referência, pedagogo que o era, à pedagogia de Pestalozzi, porque era a única base que o conhecimento humano tinha à época sobre este assunto. Foi somente depois, com Émile Durkheim, que apresentou-se então para o ser humano de inteligência, para o homem acadêmico, outra vertente religiosa, de maneira descritiva, em uma análise em seus pontos fundamentais, de comportamento ritualístico exterior e de comportamento interior. Ponto esse, que em 1932, René Bergson escreve uma obra chamada Os Dois Lados, da Moral e da Religião. Falando que há, para o comportamento humano social, dois tipos de comportamento dentro do âmbito religioso. 1932. Curiosamente, Emmanuel passa a resgatar o lado do cristianismo primitivo, fazendo as correções que eram para ser feitas dentro do espiritismo, a partir do ano de 1939. É o caráter da universalidade dos ensinos, aparecendo para todos, sem exceção, porque todos nós somos dotados de consciência. Aí Kardec continua no Livro dos Espíritos, pergunta 622. Confiou Deus
a certos homens a missão de revelar a sua lei? Indubitavelmente. Em todos os tempos, houve homens que tiveram essa missão. São espíritos superiores que encarnam a fim de fazer progredir a humanidade. E aí então você entende o porquê Lao Tse, Forri, Hermes Trismegisto. Você entende por que Buda? Porque esses espíritos vieram falar de um comportamento que transcende barreira, que transcende limites de comportamentos, que transcende qualquer âmbito ritualístico e dogmático, e vão direto ao ponto, o coração do outro. Então são espíritos que vieram com uma missão, para descortinar a visão humana de hábitos exteriores para olhar para dentro de si. Para olhar para esta voz que clama de maneira bondosa e que respeita o livre-arbítrio, mas que nem por isso deixa de falar. 624. Qual o caráter do verdadeiro profeta? E quando Kardec trata em caráter, ele está falando em moral. Qual é o comportamento moral do verdadeiro profeta? O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras, pelos seus ensinos, por aquilo que expressa pelo verbo, mas também pelos seus atos. É aquilo que Allan Kardec fala na Gênese. Se quer saber se aquilo que o outrem fala é correto e está condizente com a lei, olhe para aquilo que ele fala, aproxime o seu comportamento da lei. Você saberá. Então não basta apenas ensinar, explicar, falar, expor. É preciso viver demonstrando. Este é o caráter do verdadeiro profeta. 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Qual é o tipo? Tipo é molde. É aquilo que pode ser visto. Jesus. A resposta mais sintética da filosofia. Jesus. É o tipo mais perfeito. Mas o comentário de Allan Kardec é extraordinário. Ele diz assim: para o homem, Jesus constitui o tipo, o molde, de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. É na Terra. Então você, integrante hoje de um grupo de espíritos que se dão as mãos para dar um passo na evolução junto, chamado humanidade terráquea, tem um espírito que é um molde perfeito. Jesus, para a Terra. Significa dizer que para outras esferas espirituais há um outro modelo. É mais ou menos assim. Imagine aquilo que você mais pode conceber de espírito evoluído. É Jesus. Imaginou mais um pouquinho? É Jesus. Se você forçar mais um pouquinho, é Jesus. A razão humana e a evolução moral humana não concebe algo além de Jesus. É isso que ele está dizendo. Ele continua. Deus nos oferece como mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque sendo Ele o mais puro de quantos têm aparecido na terra, o Espírito Divino o animava. Aqui ele já explicou toda a fala de João. Não há nenhum Espírito superior a Jesus na terra. E nem que virá.
e que o próprio Espírito de Deus o animava. Animar não significa ser, é diferente. Mas é lá na pergunta 130, lá no comecinho da obra, quando Kardec pergunta se Deus teria feito espíritos já com algum passo mais evoluído, como por exemplo espíritos já puros, ele recebe como resposta que não, que todos são criados iguais. Mas lá no meio da resposta, eles dizem algo curioso. Eles dizem assim para Kardec: fica sabendo que o mundo onde te achas, a Terra, não existe de toda a eternidade. E que muito tempo antes que ela existisse, já havia espíritos que tinham atingido o grau supremo. Quando eu li essa história de muito tempo, eu fiquei pensando, olha, segunda epístola de Pedro, diz assim: um dia para o Senhor são como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Quando os Espíritos falam em muito tempo, deve ser muito tempo mesmo. Então, se nós imaginarmos a construção, da qual nós a temos por razão, do universo, de aproximadamente 13 bilhões e meio de anos, a Terra com 4 bilhões e meio, significa que já haviam espíritos que haviam atingido o grau supremo da evolução antes de 4 bilhões e meio de anos. Obviamente, eles estavam fazendo um apontamento a Jesus. Então aqui ele já explicou toda essa história, de que havia o Espírito de Deus que o animava, de que a terra lá no princípio houvera sido feita. Mas nós vamos ver um pouquinho mais do que isso. Porque ali pelo meio do prólogo, João diz assim: ele era a luz verdadeira. Luz. Luz é matéria, luz não é espírito. Mas o espírito se expressa através da matéria. Então ele brilha. Então ele faz um apontamento à luz. Quanto mais luz significa um tanto mais evoluído. É um apontamento. É uma propriedade. Ele está dizendo que ele é a luz verdadeira, a luz do mundo. Não há luz superior a dele. No ano de 2004, aniversário de 200 anos de Allan Kardec, Divaldo Pereira Franco, em Paris, faz uma psicofonia. Bezerra de Menezes diz a seguinte frase: há um sol de terceira grandeza para o ser na terra, a estrela, que o alimenta. Mas há um sol de primeira grandeza para o espírito na terra, que é Jesus. Então Bezerra está dizendo assim: imagine aquilo que mais brilha nos teus olhos. Convenhamos, é a luz do sol. Não há luz mais forte para nós concebermos, pois Jesus brilha mais do que isso. A sua luz, a sua expressão é muito superior a isso. É o que está lá em Paulo e Estevão, de maneira simbólica, é claro, quando Paulo viu Jesus à estrada de Damasco, que brilhava mais do que a luz do sol. Então ele é a luz verdadeira. E quando abrimos uma obra de André Luiz, nos domínios da mediunidade, aquele que guiava o grupo de estudos de André Luiz, chamado Aulus, faz uma revelação. Ele diz assim: aproxima-se o homem da terra à era do Espírito. Um novo período, debaixo, sob a luz da religião cósmica, do amor e da sabedoria. Quem é a luz? É Jesus. Toda a humanidade estará sob a sua proteção direta e conscienciosa de amor e de sabedoria. É nesse ponto, abrindo aqui um parênteses, que Paulo escreve em 2 epístolas, uma aos Romanos e outra aos Coríntios, dizendo assim: Jesus é o segundo Adão. O primeiro Adão foi falho.
O homem de razão deixou-se ser levado pela emoção e pelo sentimento, equivocou-se e aconteceu o que aconteceu. Mas Jesus é a expressão da lei, portanto, é o equilíbrio perfeito entre amor e sabedoria. É isso que ele está dizendo. Todos, de maneira conscienciosa, na terra, irão compreender que estaremos sob a sua tutela generosa e bondosa. Mas seguindo esse caminho, aprofundando um pouquinho mais. Na Revista Espírita de 1868, Allan Kardec traz uma notícia que, convenhamos, é extraordinariamente superior a essa. Porque ele coloca todos os pingos nos is. E ele explica para qualquer leigo entender. Ele coloca duas comunicações recebidas, uma no ano de 1862, do Espírito de São Luís, e outra de 1866, de Lacordaire. Primeira pergunta: por que só veio à tona em 1868? Primeira resposta: porque Kardec era um pedagogo. Ele não queria que se formasse ideias preconcebidas, de já olhar para a postura de ensino de Jesus e conceber algo ali como postura dogmática, sem nos perguntarmos qual é a estrutura evolutiva deste espírito. Quem de fato é este guia e modelo? Por que eu tenho como guia e modelo? E eles dizem: junto de Deus, pertinho, é bem junto mesmo, estão os espíritos numerosos, chegados ao cume da escala dos espíritos superiores, que mereceram ser iniciados em seus desígnios, para dirigir-lhes a execução. Deus escolhe entre eles enviados superiores, encarregados de missões especiais. Podeis chamá-los Cristos. Eles, os Cristos, são seres superiores, chegados ao mais alto grau da hierarquia celeste. Depois de terem chegado a uma perfeição que os torna doravante infalíveis e acima das fraquezas humanas, mesmo na encarnação. Eu vou repetir. Depois de terem chegado a uma perfeição que os torna doravante, infalíveis. Então essa história que Jesus foi tentado no deserto, que quase sucumbiu, de que na cruz ele disse: Pai, meu Pai, por que tu me abandonou? É símbolo. Porque ele é infalível. A estrutura espiritual que ele conquistou o torna infalível, mesmo estando encarnado. Então há um processo de ensino na conduta de Jesus. Não é isso que os Espíritos falaram a Allan Kardec? Olhai para o verdadeiro homem de bem, o profeta, por aquilo que diz e por aquilo que faz. Admitidos nos conselhos do Altíssimo, recebem diretamente a sua palavra, que estão encarregados de se fazer transmitir e também de se fazer cumprir. Verdadeiros representantes da divindade, da qual tem o pensamento, é entre eles que Deus escolhe os enviados superiores, especiais, ou Messias, para as missões gerais, cujos detalhes de execução são confiados a outros espíritos, encarnados ou desencarnados, agindo sobre suas ordens e sob sua inspiração. Então, o famoso Messias, Meshiá no hebraico, Christos do grego, ou Demiurgo. Demiurgo. Quando você abre o diálogo de Platão, está expresso na República, de um de seus discípulos, chamado Timeu,
Ele diz assim, que há um grande artífice divino, chamado Demiurgo. Esse artífice pega do princípio da natureza, que para o pensamento grego da época era o caos, e ele passa a moldar, ele passa a modelar e dar forma às coisas e aos seres. Mas essa forma tem um objetivo: a forma eterna das formas, a forma perfeita. Olha se não é um apontamento a Jesus, modelo e guia. Se ele é a forma mais perfeita que nós podemos ter sobre amor e sabedoria. É o molde, é a estrutura. Então eles estão dizendo o seguinte: imagine a montanha mais alta que você possa conceber. Pense no Monte Everest. Ali na planície estão os espíritos puros. E vai subindo a montanha, vai subindo até lá no cume, lá em cima. Lá em cima, forma-se um conselho de espíritos puros. Deus escolhe entre esse conselho espíritos especiais. Estes espíritos recebem o título de Cristo. Então Cristo não é uma qualidade espiritual. Não é. É um indicativo, é um trabalho. Há uma tarefa que ele vai desenvolver, que é de fazer um homem se tornar semelhante a ele. É o segundo Adão de Paulo. Eu levei 45 minutos para introduzir a palestra. Para falar de quem é Jesus. Não é isso que João fez? Antes de iniciar os seus ensinos, vamos falar de quem é ele. Mas eu não vou me alongar muito não. Porque como diz Allan Kardec na obra Céu e Inferno, cada um busca no âmbito espiritual, no ensino dentro, aquilo que a necessidade intelectual lhe pede. E aqui então eu cito Emmanuel, Pão Nosso. Ninguém é ignorante porque quer. Portanto, eu estou apresentando quem é Jesus para o Espiritismo. Agora cabe a cada um de nós refletir sobre o meu comportamento diante deste ser que atua de maneira imponderável dentro de mim. Lá, quando eu estou sozinho em minha casa, realizando o meu evangelho, quando eu me encontro com alguém a quem eu amo, quando eu me deparo com os meus desamores, na minha vida em sociedade, passamos então a entender alguém que se faz invisível aos olhos, mas que está ali. E este ser veio lá de cima, onde não podemos sequer conceber a amplitude disso, para ter junto de nós, para exemplificar a lei. A sua primeira pregação do Evangelho foi o dia em que nasceu, dentro de um estábulo, em uma noite fria, em companhia, é claro, de sua mãe e de seu pai e de alguns animais. Simbolicamente, se utilizando dos animais. Por quê? Porque nessa esfera de evolução do princípio espiritual, é o próprio determinismo divino que os conduz, fazendo aqui um apontamento, um paralelo, como se dissesse assim: para estar na minha presença, o próprio Espírito Divino deve animá-lo, conduzi-lo de maneira conscienciosa, sem nenhuma púrpura de matéria. Com poucos anos de idade, ele é visto dialogando com aqueles que eram chamados doutores da lei, que discutiam a lei vistas pelos olhos, em obras, no rolo, pedaço de pedra.
E eles não entendiam o que aquela criança falava. Não tinham capacidade de refletir ao nível ao qual ele propunha. Preocupada com a postura de Jesus, Maria vai conversar junto a um de seus parentes dentro do templo de Jerusalém, pai de João o Batista. Preocupada para que Jesus fosse encaminhado até o ensino religioso, ao chegar em casa, ele olha para ela e diz: mulher, já não tenho te dado testemunho de minha comunhão com o Pai? Está decidido, permanecerei dentro de casa até o momento oportuno, trabalhando junto do pai José na carpintaria. Então o Espírito Humberto de Campos revela que Jesus permaneceu toda a sua adolescência e início da vida adulta trabalhando na carpintaria, alegrando a vida em família. Mais uma pregação do Evangelho, demonstrando que é na família que se vence a batalha da vida. É ali, dentro de casa, no cotidiano, olhando nos olhos e sentindo o coração do outro, que você vence a vida de encarnado. O resto é depois. É tudo expressão do que você é em casa. E Jesus passa então a pegar as formas materiais da carpintaria, a colocar beleza, leveza, fazendo menção a esse molde. Chega até o período que a própria lei humana à época lhe permitiria falar em público, depois dos 30 anos de idade. Mas aí Emmanuel faz uma correção da história. Na obra 2000 anos ele diz: houve um deslocamento de 4 a 5 anos na história humana. Se nós pesquisarmos, chegaremos até a pessoa de Dionísio, o Exíguo, onde fez algumas conversões equivocadas do calendário e deslocou 5 anos, aproximadamente. Então Jesus teria entre 35 e 38 anos, contrariando aquela cultura dogmática que o temos há tanto tempo. Jesus espera a própria cultura da época dar-lhe permissão para estar dentro de uma sinagoga e discutir a lei de frente a frente com os doutores da lei. Até isso ele respeitou a nós, para nos educar o olhar e nos direcionar o coração. Passa-se 3 anos falando do Evangelho, da vida com o Pai, de que não era ele que obrava, era o Pai que obrava por seu intermédio. Muitos acreditando que já estavam junto dele, não se deram conta de que entre eles mesmos, este ser seria entregue à crucificação. Numa postura puramente humana, Judas olha para Jesus e não consegue entender aonde ele quer chegar. E o entrega. Para que então ele viesse e demonstrasse por obras exteriores aquilo que lhe era de necessidade pessoal. Pedro, antes do cantar do galo me negará 3 vezes. Não, mestre, eu te amo. Negarás. E assim o fez. E assim o fazemos. Mesmo nós espíritas. Pela manhã, pela tarde, pela noite. 3 vezes. Na nossa postura ainda o negamos 3 vezes ao dia. E aqui, iniciando esse olhar espírita sobre a crucificação de Jesus, temos que olhar de um âmbito espiritual, porque convenhamos, para o espírito a cruz representa algo muito além do que um sangue derramado. Jesus foi entregue pelos seus. Fora-lhe dado 39 açoites. Rasgou-lhe a pele, os músculos, como se a vaidade humana pudesse lhe retirar toda a sua evolução espiritual. Fora entregue com um pedaço da cruz sobre os ombros.
Onde estavam os seus amigos? Aonde estavam aqueles que se diziam discípulos, seguidores e que muito o amavam? Será que Deus, aos olhos humanos, não seria capaz de ter-lhe retirado daquela hora? Ter-lhe permitido ir à cruz? Será que Ele mesmo não era poderoso o suficiente para ter evitado ir à cruz? Olhos da vaidade humana, que olham somente para obras exteriores. Porque se olharmos para a nossa vida de 2000 anos depois, onde estão os meus companheiros de 15 anos atrás? Aonde estão as pessoas que comungavam do meu ideal em comum de 10 anos atrás? Aonde estão os amores daquela época? Quando você dá um passo no entendimento de si mesmo, você percebe que elas ficaram lá para trás. Ficaram naquele círculo estreito delas. E acaso elas poderiam te compreender? Acaso alguém poderia te compreender se também não o fez? Jesus ficou em silêncio. Não reclamou e não esbravejou. Onde estão aqueles que me dizem que muito me amam? Ao fundo, apenas Tomé, vestido com uma outra roupagem para que ninguém o reconhecesse. E não é assim que nos comportamos ainda hoje? A semelhança de Tomé? Nos desvestindo dessa postura dentro da casa espírita da qual nos apresentamos, para viver em sociedade com aquilo que achamos ser o certo? Onde estão? Mas olha para Jesus. Ele foi crucificado. Olha para a cruz. Seus pés não tocavam o chão. Para a cultura da época, o ponto mais alto do planeta Terra era o Templo de Jerusalém, ali ao lado do Gólgota. Esquece Monte Everest, esquece qualquer coisa. O lugar mais alto era o Templo de Jerusalém, aonde o ser ia e se apresentava em dias especiais, em épocas especiais, para Deus. O templo está plantado na terra. Os pés de Jesus não. E de braços abertos. Pai, perdoa-lhes. Não sabem o que fazem. Quando você olha para si, você começa a compreender, depois de dado alguns passos, no entendimento do processo emocional que se passa dentro do próprio coração, de que quando se diz espírita, é crucificar-se a cada instante da existência. É quando recebe a espinhada de quem mais ama e tem que buscar o entendimento. É quando a humanidade hoje clama pela violência e você diz, não pode. Não pode. Jesus venceu o mundo. Que mundo? O mundo interior. Mas ainda os olhos humanos que olham para um Jesus histórico, um Jesus que para muitos historiadores houvera sido um guerrilheiro que falhou, como por exemplo uma obra entregue agora em 2013, Hans Laslan, um PhD e professor de Harvard, título da obra, Jesus o Zelota. Zelota, um guerrilheiro, tornou-se um best-seller da New York Times. Década de 60 no Brasil, Jesus, o anarquista, e vendeu milhões de obras. Albert Schweitzer, no início do nosso século passado, vai dizer, estes historiadores e homens que não compreenderam a mensagem do Cristo, olham para Jesus tentando expressar-se nele. E o pior, diz ele, e convenhamos, é verdade, eles formam muitos seguidores,
O problema é que o cristão fica quieto. A voz que fala sobre esse verdadeiro Jesus, a qual a doutrina espírita expõe da maneira mais simples e mais pura possível, precisa ser apresentado. Após a crucificação, passam-se 3 dias. E é curioso, é sempre o número 3. 3 dias, 3 dias ressuscita, 3 tentações, e assim por diante. 3 dias depois, 2 deles, que muito o amavam, se dirigiam a Emaús, próximo a Jerusalém, e eis que recebem um companheiro que não o conheciam. Começam a conversar. Não perceberam na fala deste anônimo a estrutura de ensino moral. Chega o final do dia, eles dizem: fique conosco, está para anoitecer. Ele permanece junto com os 2, pega o pão e partilha e entrega. E aí os olhos dele se desnudam. É Jesus. Não reconheceram Jesus pelo ensino, pelas palavras. Somente na hora da partilha que alimenta o corpo. Quantas vezes viemos ao centro espírita buscando alimento para o corpo e deixamos de lado o espírito que é imortal? Quantas vezes olhamos para nós e olhamos um corpo necessitado de amparo e deixamos de lado o espírito? Ainda é a postura humana 2000 anos depois. Portanto, Jesus, modelo e guia, é quebrar este paradigma de esperar que Ele venha e faça. Não. A semelhança de um pai que ensina, conta de mais e de menos ao filho, ele não vai fazer a prova de matemática no colégio. Ele vem e ensina, demonstra o caminho, mostra a pessoa e espera que o filho caminhe. É assim que o pai age. É assim que ele se faz uso destes emissários, a exemplo de nosso Senhor Jesus. À medida que te elevas monte acima, no desempenho do próprio dever, experimentas a solidão dos cimos e incomensurável tristeza te constringe a alma sensível. Onde se encontram os que sorriram contigo no parque primaveril da primeira hora? Onde pousam os corações que buscavam o aconchego da fantasia? Onde se acolhem quantos te partilhavam o pão e o sonho nas aventuras ridentes do início? Certo ficaram. Ficaram no vale voejando, a círculo estreito, à maneira das borboletas douradas que se esfacelam ao primeiro contato com a menor chama de luz que se lhes descortine à frente. Em torno de ti, a claridade, mas também o silêncio. Dentro de ti, a felicidade de saber, mas igualmente a dor de não seres compreendido. Tua voz grita sem eco e teu anseio se alonga em vão. Entretanto, se realmente sobes, que ouvidos te poderiam escutar a grande distância? Que coração faminto de calor do vale se abalançaria a entender de pronto os teus ideais de altura? Choras, indagas e sofres. Contudo, que espécie de renascimento não será doloroso? Não te canses de aprender a ciência da elevação. Lembra-te do Senhor que escalou o Calvário de cruz nos ombros feridos. Ninguém o seguiu na morte afrontosa, à exceção de 2 malfeitores constrangidos à punição em obediência à justiça humana. Recorda-te dele e segue.
Não relaciones os bens que já espalhastes. Confia no infinito bem que te aguarda. Não espere pelos outros, na marcha dos sacrifícios e do engrandecimento. E não olvides que pelo ministério da redenção, que exerceu para todas as criaturas, o divino amigo dos homens não somente viveu, lutou e sofreu sozinho, mas também foi perseguido e crucificado. Emmanuel, Fonte Viva. Boa noite para todos. Agradecemos ao Fábio pelo estudo dessa noite.